Fala pessoal, deixa eu bater um papo bem descontraído aqui com vocês, claro, falando sobre exercício físico, especificamente a musculação e sua relação com a saúde. Bem, eu peguei uma dissertação de mestrado aqui que foi do Francisco Bueno, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele pegou 11 homens de meia idade, eles tinham uma média de 40, 43 anos de idade por aí, eles eram pessoas sedentárias, e ele submeteu esses 11 homens a 3 condições. Foi um estudo randomizado, daqui a pouco eu explico para vocês o que é um estudo randomizado. Esses homens foram submetidos a 3 condições. A cadeira extensora com a carga moderada, que era 50% de 1 RM, a cadeira extensora com uma carga alta, que era 80% de 1 RM, e a condição controle, que era em repouso. Como é que é um estudo randomizado? É assim, alguns homens vão fazer hoje cadeira extensora com a carga moderada, e outros hoje vão fazer cadeira extensora com a carga mais alta, e outros vão ficar em repouso. Quando for daqui a 48, 72 horas, a gente troca. Quem fez a cadeira extensora com a carga moderada, agora vai fazer com a carga alta. Quem fez extensora com a carga alta, agora vai para a moderada. Quem estava no repouso, vai fazer uma das outras condições. Então, há uma troca, né? Isso é um estudo randomizado, ou seja, todos os 11 indivíduos, né, os 11 homens de meia idade, foram submetidos a essas 3 condições experimentais. E o que eles mediram? Eles mediram várias coisas, mas eu queria destacar aqui 2 parâmetros. É uma coisa chamada dilatação mediada pelo fluxo. O que é que acontece? Você tem sua artéria lá, e o que é que acontece? Você tem sangue no meio da artéria circulando. Quando esse fluxo sanguíneo é aumentado, porque você está fazendo exercício, por exemplo, a artéria se dilata, né? Isso aí é chamado de dilatação mediada pelo fluxo. Essa dilatação acontece porque, com o maior estresse de cisalhamento do sangue nas paredes dos vasos, você tem a secreção de uma substância, de um gás, na verdade, né, chamado óxido nítrico. O óxido nítrico ele faz a dilatação, né? E aí eles mediram nesse estudo a dilatação mediada pelo fluxo e a endotelina. A endotelina ela faz o papel inverso, o papel contrário do óxido nítrico. O que é que o óxido nítrico faz? Vasodilatação. A endotelina ela faz vasoconstrição, ou seja, ela contrai o vaso. Isso, à primeira vista, seria negativo, porque você tem aí a diminuição, a contração do vaso, e aí você tem um aumento da resistência vascular periférica, você termina aumentando a pressão arterial. Então, o que eles fizeram, o que esse rapaz fez, o Francisco Bueno Júnior, foi basicamente medir essas 3 condições, essas 2 cargas, né, 50% e 80%, né, carga moderada e carga alta, na dilatação mediada pelo fluxo e na endotelina 1. E o que é que ele encontrou? Primeiro, a vasodilatação mediada pelo fluxo aumentou de forma significativa 30 minutos depois do exercício de intensidade moderada. A cadeira extensora com a carga moderada, né, que foi 50% de 1 RM. E não aumentou muito a endotelina, ela praticamente não saiu do lugar. Já na carga alta, de 80% de 1 RM, a endotelina aumentou significativamente imediatamente após o exercício. Só que, é bom dizer, depois de 60 minutos, ela voltou aos seus valores normais. E aí o estudo, ele fala sobre 4 pontos, são 3 pontos principais aqui que eu queria dividir com vocês. Primeiro, o exercício de força, pensem no exercício de força como musculação, o exercício de força de intensidade moderada aumenta significativamente a vasodilatação dependente do endotélio 30 minutos após a sessão de treinamento, e isso é um ponto muito positivo para a saúde cardiovascular, né? Para a saúde endotelial, para a saúde dos vasos sanguíneos, né? Principalmente das artérias. Um outro ponto é que o exercício de força de alta intensidade, que foi a cadeira extensora lá com 80% de 1 RM, né, aumentou significativamente as concentrações plasmáticas de endotelina 1 após o esforço. E isso, à primeira vista, como eu já falei, seria um ponto negativo, porque tudo indica que haveria
aumento da pressão arterial, né? Por um outro lado, 60 minutos depois do exercício, os níveis de endotelina 1 voltaram ao normal. E a outra conclusão, que foi para relaxar a gente, né, foi assim: parece não haver prejuízo à função vascular avaliada pela dilatação mediada pelo fluxo em resposta ao exercício de força em ambas as condições, ou seja, tanto no exercício de alta intensidade como no exercício de moderada intensidade. Então não tem problema em relação à dilatação mediada pelo fluxo você fazer moderada ou alta intensidade, né? Mas parece que o de moderada intensidade para esse aspecto seria melhor. E aí, no final das contas, deixa eu só baixar aqui para ver aqui, por isso que eu disse que esse seria um papo descontraído. No final das contas, ele coloca uma partezinha lá na dissertação dele, falando sobre a relevância clínica e perspectivas futuras. Ele coloca assim, que sugere-se, isso é uma sugestão, que indivíduos sedentários com risco cardiovascular aumentado sejam orientados a realizar exercícios de força com cargas moderadas ao iniciar um programa de exercícios sistematizados antes de avançar para cargas mais elevadas. Não é que você não pode treinar com cargas elevadas, mas quando for começar, falando em termos de saúde vascular, saúde endotelial, saúde cardiovascular, é mais seguro você começar com cargas moderadas. Esse estudo, por que eu estou falando ele para vocês? Porque ele foi tão legal, tão bem controlado, que ele foi publicado em 2019 na Frontiers in Physiology, que é uma boa revista na área da fisiologia e da fisiologia do exercício. Foi publicado, claro, o primeiro autor foi o Francisco Pinto Bueno, mas os outros autores são autores de peso na área do treinamento de força. Então, eu espero ter contribuído mais uma vez com esse vídeo e um abraço para todos. Até mais.